Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós que participamos deste estudo. Vamos fazer a leitura do capítulo 14, mas depois nós vamos dar uma recapitulada em alguns detalhes para que a gente possa entrar nesse capítulo 14 bem fundamentados, né? Capítulo 14 de Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas suas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se imacularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, e também esse beberá do vinho da cólera do Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda
do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lugar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. E aqui nós terminamos o capítulo 14. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, reconhecemos que precisamos da tua orientação, da tua direção, da presença do teu Santo Espírito, falando-nos aquilo que é o teor correto da tua palavra, para que nós tenhamos a, a edificação daquilo que o Senhor planejou, dentro do modelo que o Senhor tem estabelecido, e para que possamos aguardar com esperança a manifestação vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos. Nós te agradecemos por todo o teu cuidado conosco e pedimos as bênçãos do Senhor sobre todos nós, sobre os nossos familiares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando este livro de Apocalipse já há algum tempo, e este capítulo 14 que nós acabamos de ler é um capítulo que tem algumas interpretações diferentes, mas que ele fala com muita seriedade mesmo da situação desses 144 mil que foram pregadores do Evangelho durante a primeira parte da tribulação e que agora estão com o Cordeiro no céu. Essa manifestação que nós vemos aqui é no céu. Então, fazendo um resumo breve daquilo que nós já vimos, desde o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vimos já alguns pontos importantes. O primeiro capítulo de Apocalipse fala a respeito da pessoa de Jesus, fala do Jesus glorificado, não é? O Jesus que está no céu, as coisas que viste, e João recebe essas coisas, essas notícias, e as coisas que viste são registradas então no primeiro capítulo, e ele fala da pessoa gloriosa de Jesus, da maneira como ele recebeu essa visão. No capítulo 2 e no capítulo 3, nestes dois capítulos, nós encontramos então a manifestação da igreja, como que seria a igreja do Senhor Jesus, como que ela evoluiria na história, e nós temos então 7 igrejas que são vistas aqui no livro de Apocalipse, às quais Jesus mandou cartas, não é, por meio de João, para repreendê-las, ou para elogiá-las, ou para corrigi-las, mas essas 7 igrejas são, ao mesmo tempo, igrejas reais que existiram no tempo e no espaço, em cada uma dessas cidades, e que cumpriram o seu papel, mas que também representam períodos da história da igreja, mostrando, revelando que
a igreja tem um período evolutivo muito grande, e esse período está profetizado praticamente na história destas 7 igrejas. Então, quando nós lemos a história de Éfeso, por exemplo, nós temos a história da igreja de Éfeso e, ao mesmo tempo, temos a história da igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Quando nós lemos a igreja de Filadélfia, nós temos a fase, além de termos a história da igreja de Filadélfia real, nós temos a projeção profética daquilo que a igreja de Filadélfia passaria, né? Representando uma fase das missões na igreja universal. Então, cada igreja destas representa um período da história da igreja, e a gente, então, tem que analisar desta maneira, para que verdadeiramente a gente possa compreender quais as mensagens que essas igrejas trazem para a época atual, né? O livro de Apocalipse é um livro para a atualidade. A partir do capítulo 4, nós temos a igreja arrebatada no céu. Já não há mais igreja aqui no mundo. Então, João tem uma visão futurista, que a igreja estará arrebatada no céu, e a partir daí começa a tribulação. Nós vimos aqui, desde o início, que a tribulação é um período de tempo que não é um período histórico na vida da igreja. A igreja não passará por tribulação, conforme a Bíblia nos tem ensinado. Embora existam pessoas que entendam isso, nós, pelo estudo da palavra e por vários textos bíblicos que falam disso, nós cremos que a tribulação não é um momento da igreja. Paulo ensina aos Tessalonicenses que há uma diferença grande entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo. São duas situações distintas. Muitas pessoas misturam esses dois períodos, entendendo que o arrebatamento ocorre no momento da segunda vinda. E não é isto que nós aprendemos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra muitas diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. O arrebatamento ocorre pelo menos 7 anos antes da segunda vinda. E aí nós precisamos introduzir aqui o conceito de semanas, né? As semanas de Daniel. Daniel tem escrito, profetizado a história humana e mostrando que do período em que ele estava profetizando em diante, passariam 490 anos. Desses 490, 487 já foram passados, e foi exatamente quando Jesus Cristo morreu. E, então, houve um período que o apóstolo Paulo chama de período da graça, que é o período no qual nós estamos. Esse período da graça foi interrompida a história de Israel. O que é? Por que se interrompeu essa história de Israel? Porque Daniel estava falando da história do povo de Israel até a chegada do Messias e até o reino que o Messias ia estabelecer. Entretanto, o Messias não estabeleceu o reino. Jesus foi rejeitado pelos judeus e não estabeleceu o seu reino. Portanto, nós temos um período aí em que
Deus está tratando agora com os gentios. É o período da atualidade. Este período da atualidade é o período em que Deus está tratando com os gentios, formando um povo, um povo que não é uma nação, que não é um reino, que não tem um rei, mas um povo espiritual, um corpo espiritual que é a igreja. E esse período, então, da igreja é um período que vai se findar com o arrebatamento. Terminado, então, quando a última pessoa que vai se converter na igreja for convertida, quando a última pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, não haverá mais necessidade da igreja estar aqui no mundo. E ela é tirada. Né? Paulo ensina isso aos Tessalonicenses, demonstrando claramente que a igreja será arrebatada nas nuvens. É um acontecimento, um evento invisível. Invisível. A igreja será tirada no abrir e fechar de olhos, né? Os que estiverem vivos serão glorificados e os crentes que já morreram serão ressuscitados e glorificados. Então, isso ocorrerá no período, no tempo que todas as pessoas que estão para serem convertidas se converterem. Deus conhece perfeitamente bem qual será a última pessoa a se converter e, então, tendo isso acontecido, a igreja será tirada daqui. Começa, então, um período que o livro de Tessalonicenses fala, né? Que aquele que fazia resistência à ação de Satanás será tirado, que é a pessoa do Espírito Santo, que será tirada daqui com a igreja, né? É claro que ele é onipresente, ele vai permanecer aqui, mas não agindo do modo como ele agiu no período da história da igreja. Então, nesse período, Satanás estará dominando com toda a presença, com toda a força, a história do mundo. E esse período é um período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, nós vamos ter, então, Satanás fazendo uma aliança com os judeus, né, na pessoa do anticristo. Não é o próprio Satanás, o dragão, a antiga serpente que enganou a Eva, mas alguém que vem no poder dele, que é chamado na Bíblia de anticristo ou de besta, lá no Apocalipse, aqui no Apocalipse, né? Que nós estamos estudando. Então, estes textos mostram que o povo de Israel será enganado por esse anticristo. Ele simulará ser o Messias esperado pelos judeus e enganará os judeus e depois desta aliança feita por 7 anos, quando chegar no meio do tempo dessa aliança, aos 3 anos e meio, vai acontecer exatamente isso, que Satanás, na pessoa do anticristo, vai demonstrar toda a sua malignidade, vai se assentar no trono, num trono que ele vai estabelecer no Templo de Jerusalém e que vai ser reconstruído, sem dúvida, né? Vai ser reconstruído. E esse templo em Jerusalém, reconstruído, será ocupado, então, o trono dele será ocupado por Satanás, pelo anticristo, pela figura do anticristo. E neste caso, os judeus estarão reconhecendo que foram enganados. E nesse período, então, começa a segunda parte da tribulação. Jesus dividiu a tribulação em 2 períodos. O primeiro período, chamado princípio de dores, Mateus 24, e o segundo período, chamado
grande tribulação. Então, a tribulação, esse período de 7 anos, de sofrimento inigualável, é um período em que a malignidade de Satanás será manifesta de maneira extrema. E a primeira parte, que é o princípio de dores, é um tempo em que os judeus estarão enganados quanto a esta aliança que eles fizeram com o anticristo. E a segunda parte, em que a aliança será quebrada e os judeus serão perseguidos de maneira severa pelo anticristo. E é nesta circunstância, quando os judeus estiverem para ser eliminados, completamente destruídos, é que Jesus vem e entra em cena na segunda vinda do Senhor Jesus, no capítulo 19 de Apocalipse. Então, estes textos bíblicos nos mostram isso de uma maneira bem resumida, né? E, Daniel, nós vamos aprender que temos estes ensinos em vários livros da Bíblia. E nós sabemos que, verdadeiramente, Daniel se preocupou em mostrar a união contraditória e desse líder imperial, desse líder internacional e dos reinos independentes que ele estabelecerá com os judeus, né? Demonstrando assim que vai haver uma forma de governo totalmente diferente nesse período, e é toda ela estranha ao modo como nós conhecemos governos, mas a igreja, neste período, já não estará aqui. Agora, por que nós cremos que a igreja não estará aqui neste período? Porque a Bíblia ensina que a tribulação é um momento de derramamento de ira. A ira de Deus será derramada sobre as nações rebeldes, incluindo o próprio Israel rebelde, e sobre o próprio Satanás e seus asseclas, né? Então, um momento de derramamento da ira de Deus. Não é a tribulação não é um período de ira de Satanás, não é um período de ira dos homens contra Deus, não é esse o foco. O foco principal é o derramamento da ira de Deus. Chegou o momento da manifestação da ira de Deus. Deus manifestou a sua graça tem manifestado a sua graça durante esse período de mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, da igreja. Mas vai chegar a um limite, vai chegar a um final, quando a porta da graça vai ser fechada. E então, tudo aquilo que escapar dessa oportunidade, todos aqueles que escaparem, que não entrarem pela porta da graça, estarão sujeitos à manifestação da ira de Deus. E Jesus disse que se esse período se estendesse por, por mais de 7 anos, né, seria um período, seria uma situação que não permitiria que ninguém ficasse vivo, né? Então, Deus vai manifestar a sua ira nesse período tribulacional. E Daniel 7 fala dos 4 impérios que dominariam o mundo. No capítulo 2 também Daniel fala, não é? Naquele sonho de Nabucodonosor, quando ele sonha com uma estátua
que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas e os pés de ferro e barro. Ele sonhou isso e ficou perturbado, e ninguém conseguia interpretar estes sonhos. Então ele chamou Daniel, que era um dos cativos de Israel que estava ali, e Daniel, orando a Deus, recebeu a interpretação do sonho e demonstrou a ele, né? Então, Daniel disse aquilo que Deus lhe disse, né? Daniel disse a Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, Deus, o Deus do céu, o Altíssimo Deus, decidiu, por meio desse sonho, revelar a história dos acontecimentos, né, que vão vir agora pela frente, e toda a história que vai acontecer agora pela frente, os reis, os reinos que se sucederão depois do seu, né? E isso foi contado, então, como Daniel falou, até a segunda vinda de Cristo. Eles dominariam o mundo até a segunda vinda de Cristo. Mas Daniel, no capítulo 7, fala muito mais do quarto império, na sua fase final, que é o Império Romano. Como o Império Romano foi, foi findado, né? Foi praticamente destruído em 476 depois de Cristo, nós cremos, e é uma coisa que é muito clara na Bíblia, que no final dos tempos, exatamente nesse período tribulacional, ele vai ser como que ressuscitado. E esse império será ressuscitado para que o anticristo domine sobre ele, né? Para que o anticristo seja rei sobre ele. E nessa fase final, esse quarto império será constituído por 10 reis ou 10 reinos. Esse império, então, será governado pelo anticristo, ou pela besta, né? Conforme Apocalipse o denomina. E esses 10 reis ou reinos terão um rei que controlará todos os outros, segundo o texto de Daniel e de Apocalipse. E essa autoridade final, então, será exercida por um rei que é caracterizado pela blasfêmia, pelo ódio ao povo de Deus, pelo desprezo da ordem e da lei, por praticamente todo o período, mas principalmente nos 3 anos e meio finais. E a forma final desse quarto império é uma forma que vai ter influência mundial, né? E Daniel, no capítulo 7, mostra isso, e Apocalipse 13, de 1 a 3, que nós lemos na semana passada, também fala desse quarto império na sua fase final. Então, nós temos a Bíblia mencionando essas situações, né? Apocalipse fala desse quarto império no capítulo 13, e essa situação é uma situação que vai trazer, vai se centralizar, melhor dizendo, vai trazer evidência a cidade de Roma, né? A cidade de Roma é praticamente a sede desse império, porque esse império, nós vamos ver no capítulo 17, vai aproveitar-se da religião, e a Babilônia, que é mencionada nesse capítulo que ainda vamos ver, é a cidade de Roma, que
é a sede de uma religião corrupta que estará servindo a Satanás, né? Aliás, a Igreja Romana está vivendo hoje uma corrupção sem igual, né? A ponto de o Papa defender agora o casamento gay e ter uma tendência para liberar o aborto e coisas desse tipo, assim. Então, nós estamos vendo uma corrupção terrível que vai acontecer, e está acontecendo e vai acontecer até o final dos tempos. Então, a Bíblia chama esta cidade, a cidade dos sete montes, né, que é a Babilônia, chamada de Babilônia, que é identificada com Roma e com seu sistema religioso dominado pelo Papa, pelo catolicismo romano. Todo esse desenvolvimento final vai se efetuar no poder de Satanás. Quem estará liderando tudo e dirigindo tudo é o próprio Satanás. A cidade de Roma deverá ser sua sede, conforme nós vamos ver no capítulo 17, e a autoridade final deste grupo de reis, dessa confederação de reis, que se juntarão em torno de um só, 10 reis em torno de um, a autoridade final dele será exatamente a besta, ou o anticristo, né? No poder de Satanás. Então, ele estará sendo rei, exercendo o poder que Satanás lhe concede, né? E essa besta vai aparecer no final dos tempos, né? Quando a igreja for tirada daqui e iniciar-se, então, o período da tribulação, que se divide em princípio de dores, 3 anos e meio de aliança com os judeus e 3 anos e meio de extrema malignidade, que nunca se viu tal corrupção, tamanho pecado e tamanha maldade, tanta violência como neste período. Estes assuntos estão no livro de Apocalipse de uma maneira cifrada, né? Vamos dizer assim. É preciso estudar para entender exatamente aquilo que Apocalipse fala. Mas a Bíblia apresenta a pessoa e o ministério do anticristo, né? Ou da besta, conforme queiramos chamar, que é o cabeça do império na sua segunda fase. Esse império romano que vai estar sediado em Roma mesmo, que vai estar sediado lá praticamente no Vaticano, e esta situação é uma situação demonstrada pela Bíblia. E a profecia bíblica diz muita coisa sobre a besta, ou sobre o anticristo. Vou falar algumas coisas aqui que a profecia bíblica fala sobre a besta. Primeiro, ele entrará em cena no final da história de Israel. Né? Final da história de Israel. Isso, Daniel 8 nos mostra isso. No final da história de Israel, quando Israel estiver aí fazendo a sua aliança com ele e fazendo a sua aliança de paz, de prosperidade, sendo enganado, porque, na verdade, o que o anticristo se propõe a fazer é destruir Israel. Por que ele quer destruir Israel?
porque todas as profecias referentes à segunda vinda de Jesus exigem a presença de Israel neste mundo, exigem a presença de Israel aqui. Se Israel não estiver presente no mundo, estiver destruída, então a própria vinda de Jesus será uma vinda que será prejudicada por isso aí. Então Jesus não terá um povo, não terá um rei, não terá um reino, não terá um trono onde ele possa reinar. Ele vai reinar sobre a casa de Jacó, conforme o anjo Gabriel falou com Maria, né? Que aquele que nasceria dela, né? Reinaria sobre a casa de Jacó e o seu reino não teria fim. Se não existe casa de Jacó, então não haverá reino. É por isso que Satanás tem o desejo e o plano de destruir a nação de Israel. Então ele entrará em cena no final da história de Israel. Segundo, ele aparecerá somente quando começar o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor na Bíblia é interessante. Nós temos o dia de Cristo no Novo Testamento e temos o dia do Senhor no Velho e no Novo Testamento. O dia de Cristo não tem nada a ver com o dia do Senhor. Essa mistura, quando as pessoas que estão interpretando fazem essa mistura leva a distanciamento da verdade bíblica. O dia de Cristo, no Novo Testamento, é o dia em que as obras dos crentes, presta atenção, as obras dos crentes serão julgadas, as obras que os crentes realizarem depois de salvos. Depois de salvos. Obra realizada antes de salvação não vale nada. Obra realizada antes de salvação é abominação ao Senhor. Mas todos os crentes precisam entender que eles são salvos para praticarem boas obras, as obras de Jesus. Então, assim como não existe salvação por boas obras, não existe salvo que não pratique boas obras. Só que um quer praticar para ser salvo, o outro pratica porque é salvo. Então, nessa situação, ele aparecerá quando começar o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é diferente do dia de Cristo. O dia do Senhor é um período de manifestação da ira de Deus. Os profetas falam do dia do Senhor, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles falam do dia do Senhor. E, especialmente, nós vamos ver isso aí, dia do Senhor, como uma manifestação da ira de Deus sobre as nações, sobre Israel rebelde, sobre o próprio Satanás. Então, esse é um período de tempo que começa com a retirada da igreja daqui. Então, a igreja não pode estar debaixo da ira do Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou sobre si toda a ira de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos livres da ira de Deus. Por quê? Porque Cristo a levou sobre si. Então, nós estaremos fora disso. Então, a tribulação, o arrebatamento é exatamente para nos livrar da ira do Senhor. O dia da ira, ou o dia do Senhor, começa então no arrebatamento da igreja e vai até o reino milenar. É um período longo de tempo que manifesta o dia do Senhor. Terceiro, o aparecimento da besta ou do anticristo está sendo impedido no momento.
O que é que impede, no momento, a vinda ou o aparecimento do anticristo? Por que que o anticristo ainda não se manifestou? Né? Por que que a besta ainda não se manifestou? Porque há alguém, há algo que o detém. Esse algo que o detém, muita gente tem ideias diferentes. Uns acham que é a igreja não tem poder para isso. A igreja a igreja, infelizmente, está vivendo uma fase corrupta e a igreja não tem poder para isso. Seriam as leis, mas as leis também são corruptas, né? Os homens que fazem as leis também são corruptos. E seria, então, outros poderes, mas nenhum desses poderes tem autoridade para lidar com a besta, ou com, que é o emissário de Satanás. Então, a única pessoa presente no mundo que pode interromper isso, ou fazer isso, aguardar o tempo certo, é exatamente o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, é claro que o Espírito Santo também sairá daqui com a igreja, né? Porque a igreja vive plenamente, eternamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada crente e nunca mais ele sairá. Então, onde a igreja for, o Espírito Santo estará indo. E isso não é contraditório. Se ele é Deus, não é contraditório. Por quê? Porque, do mesmo modo como o Espírito Santo agia no Velho Testamento, sobre pessoas e não dentro de pessoas, ele vai continuar agindo neste mundo. Mas não da maneira como ele está agindo agora dentro do coração de cada crente e dentro da igreja, habitando a igreja do Senhor. Então, quando o Espírito Santo for tirado daqui, haverá uma ruptura total de toda resistência que Satanás ainda enfrenta em relação ao domínio deste mundo. Uma outra, uma, um outro aspecto que a Bíblia levanta é que o seu aparecimento, o aparecimento do anticristo, está marcado e precedido pela apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é aquilo que está ocorrendo com a igreja, né? Com a igreja. A apostasia, né? Quando dentro da igreja nós temos movimentos que estão afastando as pessoas do evangelho, né? Muitas coisas, muita pregação que, que não é pregação séria, que não é pregação verdadeira, que é pregação corrompida. Quantos escândalos, né? Hoje em dia, quantos escândalos envolvendo esses pregadores de televisão, né? A gente vai vendo isso aí, vai sabendo de coisas terríveis a respeito dessas pessoas. E então o aparecimento do anticristo será dentro desse período aí, mas precedido pela apostasia. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala disso, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. A igreja de Tessalônica estava pensando que já tinha ocorrido o arrebatamento, mas não era isso, né? Paulo então fala com eles: ninguém de modo algum engane vocês, porque isto, né, o arrebatamento, não aconteceu e não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, então, é a
resulta numa agressiva e crescente luta contra Deus e começa dentro da própria igreja, né? Começa dentro da própria igreja. Luta contra Deus, apostasia. O cristianismo nosso hoje está completamente desfigurado. O cristianismo no mundo hoje é uma religião como outra qualquer, porque está desfigurado, porque não está seguindo a palavra de Deus. Então, essa situação é uma situação verdadeira. Também, a Bíblia diz que este anticristo será um gentio, né? Pois a Bíblia ensina que ele subirá do mar. Mar, na profecia bíblica, significa nações. Então, quando fala que ele subirá do mar, está dizendo que ele será um líder que aparecerá entre as nações. Sairá possivelmente do Império Romano, né? Sairá possivelmente do Império Romano. E ele terá domínio sobre todas as coisas deste mundo, né? Nesse período, ele terá domínio amplo sobre todas as coisas deste mundo. Um outro fator que a Bíblia apresenta é que ele será uma pessoa de influência mundial. E para assumir o seu domínio, ele eliminará 3 reis no seu levantamento, né? 3 dos reis que estarão associados a ele, ele os eliminará no seu levantamento. E o seu levantamento se dará por causa do seu programa de paz. Ele vai apresentar um programa de paz. É isso que todo mundo está querendo, né? Então, analisa hoje a situação no mundo. O mundo não tem paz, mas ele haverá de manifestar-se a favor da paz e garantir que vai efetuar a paz. Seu levantamento se dará por causa desse programa de paz e pessoalmente, ele será caracterizado por uma inteligência e persuasão muito grandes. E ele terá, então, muita força e muito poder. Esse cabeça do império confederado, né? Esse império que vai surgir e que vai oferecer a ele todo o poder, fará uma aliança de 7 anos com Israel, conforme nós já dissemos, e introduzirá, nós já falamos sobre isso também, um culto idólatra. Introduzirá um culto idólatra no qual ele se estabelecerá como Deus. O que vai acordar os judeus para essa situação é exatamente esse fato. Ele vai se tornar, vai fazer uma aliança com os judeus, tudo bem, 3 anos e meio aí, tranquilo. No meio desse período da aliança, ele assume verdadeiramente a sua identidade. Ele se assenta no trono de Deus, né, lá no Templo de Jerusalém, vai construir um trono lá e vai assumir uma posição em que ele será considerado Deus, vai exigir adoração de Deus. Aliás, isso na história já teve um semelhante, né? Antíoco Epifânio, por volta de 175 a.C., fez a mesma coisa em Jerusalém e sacrificou um porco no altar de Jerusalém e pegou as fezes do porco, misturou com sangue e lambuzou, né, as paredes do altar, as paredes do templo de Jerusalém. E isso foi um sinal violentíssimo de conspurcação, de corrupção, de violência, né, contra a santidade do lugar. E isso
foi visto pelos judeus que tem esse detalhe na história. Então, o próprio anticristo fará isso também, não exatamente da maneira como o Antíoco Epifânio fez, mas ele será uma pessoa cujo maior interesse será, como cabeça desse Império Confederado, e fazer essa aliança com Israel para introduzir esse culto idólatra em Israel. E terá a característica de blasfemo, porque assumirá para si essa posição de ser como Deus. Isso é terrível, né? Ele vai assumir a posição de Deus. E receberá o poder de Satanás. É Satanás que vai sustentar o seu poder ali, né? Vai conceder a ele o seu poder. E ele será a cabeça de um sistema iníquo, um sistema de Satanás, e tornar-se-á o grande adversário de Israel. E Israel terá nele um grande adversário. Tornar-se-á, então, inimigo mortal de Israel, e haverá uma aliança contra dele contra Israel e para a destruição de Israel. Ele vai guerrear também contra outras nações para assumir o controle total de todos os governos do mundo e, no tempo do seu levantamento, neste conflito que haverá contra ele, ele obterá o controle e a autoridade agora sobre a Palestina e sobre Jerusalém. A Palestina, que até agora tem sido resistente a todas as invasões ali, e que o povo de Israel tem sido invadido várias vezes, e eles nunca começam uma guerra, eles sempre são aqueles que são atacados primeiro, mas nesse período aqui, nesse conflito, vai haver uma invasão da Palestina e dos territórios vizinhos. Então, e o quartel-general dele vai ser em Jerusalém. Isso está em Daniel 11, 45, e Jesus também falou disso quando disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios. No tempo desse levantamento dele, será exaltado mediante a intervenção da prostituta. O que é isso? Intervenção da prostituta. É um sistema religioso corrupto, nós já falamos sobre ele, comandado por Roma. Sistema religioso corrupto, comandado por Roma. E esse sistema religioso corrupto, comandado por Roma, são duas situações. Na primeira delas, ele vai utilizar-se para seu benefício deste sistema. No segundo momento, ele vai destruir esse sistema para ficar com todo o domínio de todas as coisas, inclusive o domínio religioso, né? Então, ele será, porque esse sistema religioso corrupto vai querer dominá-lo, então ele vai dominar esse sistema religioso. Então, ele vai se servir desse sistema religioso para alcançar domínio mundial e total sobre todas as coisas. E ele vai governar, portanto, depois que esse sistema religioso for destruído, vai governar sem impedimento algum, com poder absoluto. Ele será o principal e especial adversário do príncipe dos príncipes. Agora nós estamos chegando perto da segunda vinda de Jesus, que é exatamente no final desse período que nós estamos descrevendo aqui, né? Então, o principal adversário de Jesus, que retorna com a sua igreja do céu, né? Capítulo 19 ainda de Apocalipse, é esse anticristo. É o principal e especial adversário de Jesus.
e inimigo do seu programa também e do seu povo. E ele terá poder durante esses 7 anos, mas os últimos 3 anos e meio, como eu já disse, o poder será absoluto. Seu governo chegará ao fim. Quando que vai chegar ao fim? Com a intervenção direta de Jesus em juízo, né? O juízo se dará quando ele estiver em alguma campanha militar. E o que que vai acontecer com ele? Será lançado vivo no lago de fogo, no lago de fogo. Isso está escrito lá em Apocalipse. Nós vamos ver isso lá, quando chegarmos a esse capítulo. Então, o reino sobre o qual ele reinou, todo o reino do mundo, passará a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do Messias, né? E este será o fim deste maligno, que é conhecido na Bíblia como chifre pequeno, como rei voluntarioso, príncipe que há de vir, pastor inútil, homem da iniquidade, iníquo, anticristo, anjo do abismo, rei de feroz catadura, a besta, e muitos outros nomes que a Bíblia tem para falar sobre essa pessoa. Nós quisemos fazer este resumo para que a gente pudesse compreender melhor a partir desse capítulo 14, né? Do capítulo 14, aquilo que vai acontecer no livro de Apocalipse, e a gente saiba mais ou menos exatamente aquilo que vai acontecer e que nós estamos estudando capítulo por capítulo. Nós desejamos que todos tenham aprendido. É um texto difícil, mas nós desejamos que o Senhor esclareça no coração de cada um esta palavra. Deus abençoe a todos.